Amém. Podem estar assentados, meus cumprimentos, pastor Álvaro, mesa diretora e cada um dos convencionais. É sempre muito prazeroso estar aqui nos eventos da nossa convenção e é sempre uma honra muito grande. Meus queridos, eu quero trazer nesse devocional uma palavra que está inclusive baseada no pequeno artigo que eu tive o privilégio de escrever aí no jornal Voz da Comadetrim, falando sobre os homens, para os homens. E eu quero, até para forçar os irmãos a lerem esse pequeno artigo, trazer de volta no devocional desse dia. Nós estamos vivendo um período de urgência, no sentido de nós, os homens, nos posicionarmos. O tema desse devocional é: procura-se homens que se posicionem. Pastor, mas por que isso? Os irmãos sabem, eu sou palestrante de família e de casais. Eu atendo casal no consultório como psicólogo, e a gente tem percebido cada vez mais que a ideologia do enfraquecimento da masculinidade, a ideologia da fragilização do homem, ela aumenta assustadoramente, e ela tem inclusive atingido a própria igreja, tem entrado dentro da própria igreja. Então, quando nós falamos sobre a questão da fragilização do homem, nós estamos falando da perda que o homem tem de usar da oportunidade de líder que Deus estabeleceu, para ele se posicionar como sacerdote na sua casa e, consequentemente, como obreiro na casa do Senhor, porque a partir do momento que o homem se posiciona como servo de Deus, como obreiro, como sacerdote, a sua família, os seus filhos, eles estarão alinhados, e com isso a igreja está fortalecida, porque a família está fortalecida. No episódio aqui, nesse livro, que eu resumo nesse versículo, ele é um episódio traumático. Ele é traumático porque a gente tem a impressão que Deus está conivente com o desmantelamento da família. A gente tem a impressão que Deus está vendo as famílias se acabarem e Ele está gostando, porque foi detectado que havia um problema sério em Israel. Foi diagnosticado que a nação estava doente, e essa doença aqui, ela vinha da quebra de um princípio que Deus tinha colocado lá no início. E eu costumo dizer que esse princípio, ele não está apenas quando Deus, ele disse que ele estaria proibindo o casamento misto, mas eu ainda remonto ao versículo 15 do capítulo 2 do livro do Gênesis, quando Deus, ele diz, ou a palavra diz, melhor dizendo, o Senhor colocou o homem no jardim do Éden, para ele fazer duas coisas principais. Se o homem fizesse essas duas coisas, Deus estaria feliz com ele. Aqui nós temos apenas dois verbos que resumiria todo o projeto que Deus tinha colocado para o homem: cultivar e cuidar. Esses dois verbos mostram o que é que Deus queria que o homem fizesse a partir do Éden: que ele cuidasse e que ele cultivasse o jardim. O jardim, ele representa a nossa família. O jardim representa a nossa casa. O jardim representa o meu casamento. E Deus, é como se Deus estivesse dizendo o seguinte: Adão, se você cultivar esse jardim, família, eu tenho certeza que a nação será forte, porque no pecado de Acã, Deus começa a julgar no atacado e termina no varejo.
Deus começa pela nação, depois Deus vai para a tribo, depois Deus vai para clã, depois Deus vai para a família, até que chega em Acã. Então é impossível fugir dessa timeline aí, onde está inserido o conceito de casal, de marido e de mulher. Então, desde o princípio, Deus está mostrando que as ações com a nação hebreia, elas estariam passando pelo conceito de família. Aí Deus fala: Adão, cuida da sua família e cultiva. Cultivar significa desenvolva a sua família, desenvolva profissionalmente, desenvolva afetivamente, desenvolva espiritualmente, porque Deus vai tirar a obreira da família. Não tem jeito de Deus tirar um pastor de um outro lugar que não seja de uma família. E aí Deus manda isso para Adão. Agora nós estamos aqui algumas centenas de anos depois. E aí a gente lê esse versículo, quando homens, príncipes, chegaram para o seu líder, Esdras, e dão para ele uma sugestão. Por que é que eles dão essa sugestão? Porque eles já tinham entendido que eles tinham quebrado o princípio do casamento não misto. E aí eles tomaram uma decisão. Eles disseram assim: nós vamos mandar embora as nossas mulheres, vamos despedir as nossas mulheres e vamos despedir os nossos filhos. Imagina quanto choro em Israel. Imagina quantos filhos órfãos. Imagina quantas mulheres com carta de divórcio, ou talvez nem carta de divórcio, já abandonadas. Como que Deus é conveniente com isso? Como que Deus deixa isso acontecer? Então era algo que precisava muito direcionamento de Deus, muita coragem. Mas por que chegou nesse momento traumático? Só chegou nesse momento traumático porque os homens haviam quebrado um princípio. E cada vez que eu não cultivo a minha família, cada vez que eu não edifico a minha família, cada vez que eu não cuido da minha família, eu estarei quebrando um princípio. E aí, é interessante a gente pensar o seguinte: mas Deus poderia ter feito algo mais. Sabe o que, irmão? Toda vez que a gente quebra um princípio, a gente é levado a fazer um arranjo. E às vezes a gente pega o arranjo, é como se a gente tivesse a casa prontinha. E a gente falasse o seguinte: eu vou fazer um puxadinho. Aí a gente faz o puxadinho do nosso modo, e chega na prefeitura e fala: eu quero averbar, a verba para mim, porque isso valoriza a minha casa. E às vezes a gente quebra princípio na família, faz arranjos e fala: Deus, agora a verba para mim, porque eu quero ter uma família funcional. Eu quero ter um casamento legal. Quando eles estão despedindo mulheres e filhos, as mulheres simbolizam as alianças que nós formamos. Cada vez que há um casal ao pé do púlpito, ali tem uma aliança sendo firmada diante de Deus. E essa aliança, ela vai gerar filhos. E os filhos são o resultado das nossas decisões. Os filhos são a consequência das nossas decisões. E aí, às vezes, quando a gente quer despedir as nossas alianças, quando a gente quer despedir os nossos filhos, que são os resultados, a gente fala: Deus, não dá para o Senhor dar um jeito? Vai ser muito doloroso, vai doer muito na minha família, a minha família vai ficar enlutada, a minha família vai ficar traumatizada, os meus filhos ficarão traumatizados. Por que eu tenho que passar por isso? Porque eu quebrei um princípio. E aí é o momento do homem se posicionar. Quando eu falo de posicionamento do homem, eu me lembro sempre de Jacó voltando para o encontro com Esaú, e ele para no val de Jaboque, e ele
diz para toda a comitiva que estava com ele: pode passar. Passa empregados, passa mulheres, passa filhos, passa as pessoas de confiança. E diz a Bíblia que ele ficou só, no meio do Val de Jaboque. Por que que ele ficou só? Porque aquilo era um problema dele. O relacionamento com Esaú era um problema dele, ele tinha que se posicionar. Ele tinha que se posicionar diante de Esaú, assim como ele teve que se posicionar diante de Deus. Quem é você? Eu sou o que me apelidaram de Jacó. E tomar posicionamento às vezes nos desgasta emocionalmente. Mas a gente precisa de homens que se posicionam. A gente precisa de homens que olhem a saúde espiritual da sua família e assuma: olha, essa saúde frágil da minha família, espiritualmente falando, é um problema meu, Deus. Minha família está fragilizada e isso é problema meu, Senhor. E essa família fragilizada por quebra de um princípio do sacerdócio, às vezes leva a ter que chamar para uma conversa dura. Um filho que às vezes está dando algum problema, uma filha que às vezes está dando algum problema. E isso dói. E o posicionamento faz a gente sofrer. Mas aqui esses príncipes chegaram e falaram: olha, não tem jeito. Isto está em suas mãos. Mas pode contar conosco que nós vamos te apoiar. E eu tenho certeza que se o homem se posicionar, a sua mulher vai falar: conte comigo. E eu vou ler aqui rapidamente, porque isso que eu vou ler está aí no artigo e também está num livro que Deus permitindo, eu vou lançar em abril. Esse livro, eu pego uma pesquisa que mostra essa omissão dos homens. E eu tive esse privilégio de poder falar aqui agora, e o privilégio de ter as mulheres aqui. Olha só, em pesquisas recentes disponíveis na internet, vemos o número de homens menor do que o de mulheres na igreja. Qualquer igreja que a gente vai, quem tem mais é homem ou mulher? É mulher. Na igreja Assembleia de Deus, o número de mulheres representa 55% da membresia, contra 45% dos homens. As mulheres são as primeiras a buscar socorro espiritual na igreja. Geralmente é a mulher que vem: ora pelos meus filhos, ora pelo meu marido, nós estamos precisando disso. E isso acontece na clínica, quando o casamento está à bancarrota, quem busca socorro primeiro é a mulher. Ela busca socorro contando que ela vai convencer o marido depois a ir para terapia de casal. 99% é a mulher que pede socorro para salvar o casamento. Você pede para a mulher o seguinte: que nota que você dá, isso é exercício que eu faço, que nota que você dá para o seu casamento hoje? 3. Aí você pergunta para o homem: que nota que você dá para o seu casamento hoje? 7. Esse cara está no mundo da lua? Onde ele está? Que a mulher está dando 3 e ele está dando 7. Nas reuniões de oração, a frequência das mulheres é bem superior à dos homens. Quem ora mais é a mulher. Quando o casamento está em conflito, já falei, a mulher se envolve em mais atividades do que o homem na igreja. A mulher se apresenta primeiro em ações voluntárias na igreja. A mulher é mais fiel à contribuição financeira do que os homens, isso é pesquisa. Então, homens, depois eu vou sair pela uma escada de escape aqui. O senhor me ajuda depois, pastor, eu sair? Porque tem muito homem olhando para mim e falando: que devocional é esse que o pastor Alvo deixou esse cara fazer, meu Deus do céu. Então, a mulher é mais fiel na contribuição. A mulher é mais presente em qualquer tipo de reunião na igreja. A mulher está mais presente nos cursos de capacitação. Aqui tem escola de teologia, vamos ver quem tem mais, é homem ou mulher, nos cursos de teologia. A mulher compra e lê mais livros do que homens. Então nós precisamos parar com esse cenário aí e pensar: Deus, como que eu vou reconfigurar a minha rota? Nós estamos no início de janeiro, no início do ano.
no início do ano. Então você tem ainda 11 meses, só em 2024, pela frente, para olhar e falar: Jesus, sonda-me. A gente pode até fazer oração: sonda-me, Senhor. Aí alguém fala assim: não precisa sondar não, já está claro. Não, mas sonda, porque eu quero entender, Não é entendimento, é convencimento. Porque o pior é que essa fragilidade masculina que ideologias têm imposto, ela tem sido confortável para muitos homens da igreja. Esse cenário aqui, ele tem sido confortável, porque eu fico mais tranquilo. Eu fico em casa: não, minha mulher está orando. Minha mulher está orando. Glória a Deus pela minha esposa. E você deve glorificar a Deus pela sua esposa que ora. Mas quando eu não me posiciono, eu estou quebrando um princípio de Deus. Um princípio de Deus. E, embora a mulher tenha dado lugar à tentação, quem Deus chamou foi o homem na responsabilidade. Vem cá. Ah, Deus foi ela. Não, vem cá. Princípio. Então que Deus nos ajude. E que você não fique triste comigo, mas que você pegue esses números e fala: na minha casa isso vai ser revertido. Na minha família isso vai ser revertido. Sabe por quê? Porque quando você reverte isso na sua família, quando o outro reverte na família dele, quando eu reverto na minha família, na igreja esse processo é revertido. Aí sim, a gente tem homens que são verdadeiros valentes. Me fugiu agora, mas teve aquele que falou assim: eu não vou na batalha não, manda Ruth ir na batalha. Assim: eu vou, mas quem vai ficar com a moral vai ser eu. Eu não vou liberar para você o galardão, sou eu. Deus quer usar tanto o marido quanto a mulher. E Deus espera que eu e você nos posicionemos como líderes, como sacerdotes e como homens que queiram colocar na nossa família o princípio da liderança espiritual, o modelo de Deus que é infalível, o modelo infalível de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe. Boa continuação de convenção para todos nós. Muito obrigado. Eu devolvo a palavra. Foi me dada a oportunidade de orar. Eu peço à igreja que se coloque de pé, por gentileza. E eu quero te desafiar, homem. Você não precisa fazer uma oração alto, não. Porque, de repente, se você faz alto, alguém do seu lado pode falar assim: até que enfim, hein? Então, você não dá moral para a peça que Deus te deu, maravilhosa, que está do seu lado. Pode orar baixinho. E, se você quiser, você pode falar assim: Deus, eu estou enquadrado nisso aí, eu estou muito folgado. Quem ora é minha mulher. Eu estou muito folgado, Deus. Então, vira a chave em mim, Senhor. Vira essa chave na minha vida. E se você fizer isso, nós cremos que o nosso Deus está aqui. Nós sabemos que Ele conhece o nosso pensamento antes que ele seja formado. Deus conhece. Então Deus vai te ouvir. E eu tenho certeza que a sua família vai perceber a diferença. A sua família vai sentir: o clima mudou na minha casa. Meu pai entendeu que ele precisa se posicionar melhor. Querido Deus e eterno Pai, para sempre seja exaltado o teu nome. Apenas o Senhor é digno de honra e de glória. Só o Senhor é Deus que sonda o coração. Só o Senhor é Deus que nos dá entendimento. Só o Senhor é Deus capaz de nos fazer mudar. Diante de tudo aquilo, Pai, que nós temos como cenário, nós queremos ministrar, ó Deus, na vida de cada homem nesta manhã.
Nós queremos, ó Deus, que cada um de nós tenha plena convicção, que cada um de nós tenha o pleno entendimento, Senhor, que há um papel que recai sobre os nossos ombros, há um papel que é exigido de cada um de nós, Senhor. E quando o Senhor falou na tua palavra, procurei um homem que se colocasse na brecha, o Senhor está dizendo sobre mim, o Senhor está dizendo sobre esses homens que aqui estão. Quem sabe essa brecha aberta não está no mundo que precisa ser evangelizado. Quem sabe essa brecha aberta não está, ó Deus, na sociedade, mas está no seio de cada casal, de cada família. Às vezes essa brecha que está aberta, Senhor, ela tem trazido maldição para esses lares, ela tem trazido insegurança para os filhos, ela tem trazido medo para as esposas, insegurança também, Senhor. Ela tem provocado ansiedade no meio do lar, Senhor. E essa brecha, ela só pode ser fechada, preenchida, por cada homem que realmente deseje se posicionar, por cada homem que se levanta, bata no peito e diga: é comigo, Senhor, sou eu que tenho que fazer isso, Jesus. Ninguém fará nada pelo meu casamento, ninguém fará nada pelos meus filhos, isto é comigo, Senhor, e eu me coloco de pé, Deus, para atender ao teu chamado. Eu me coloco de pé, Deus, para mudar a minha forma de ser, mudar o meu comportamento, ter uma postura de homem que não quebra princípios, de homem que é fiel no projeto da família, de homem que é fiel, Senhor, no projeto de desenvolver os seus filhos e de tornar o seu casamento cada vez mais leve, cada vez mais prazeroso. Eu coloco cada homem nas tuas mãos, Senhor. Eu coloco cada família, cada lar que aqui está, eu coloco diante do Senhor, com ação de graças por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.